Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O estudo cinético em fase gasosa da reação representada por NO2 mais CO se transforma em gás carbônico CO2 mais NO, monóxido de nitrogênio. Mostrou que a velocidade da reação não depende da concentração de CO, tá? Mas depende da concentração de NO2 elevada ao quadrado. Ou seja, pessoal, se ela não depende da concentração de CO, ele pode ser de ordem zero, certo? Porque a gente está vendo o quê? A lei da velocidade aqui. Então ele pode ser literalmente de ordem zero. Que ele não, como não influencia, então eu posso ter mais ou menos, não importa, tá? Este resultado permite afirmar que... Então vamos ler as alternativas e verificando quais são as corretas. Ou quer dizer, ou a correta, né? Melhor dizendo. A. O CO, o monóxido de carbono, atua como catalisador? Não, pessoal. Ele é o reagente. Tá vendo que ele participa da reação? Se ele fosse um catalisador, pessoal, a gente tem que ter mais de uma etapa, né? Da reação. E aqui, o que acontece? Se ele fosse catalisador, ele estaria em uma das etapas, ele participa, só que no final, lá na minha reação, né, na minha última etapa, o que acontece? Ele é recuperado. Então ele participa, a baixa energia de ativação, e lá no final a gente recupera ele. Tá vendo que aqui não? Ó, nós temos monóxido de carbono aqui. Aqui nós temos dióxido de carbono. Tá vendo? Ele participa da reação. Então, não é, ele não atua como catalisador. Ele é um reagente. B. O CO, monóxido de carbono, é desnecessário para a conversão de NO2 em NO. Tá, ele está falando aqui que a velocidade da reação não depende da concentração dele, mas ele precisa, eu preciso ter o CO. Porque ele transforma-se em CO2, ou seja, vamos colocar entre aspas aqui, né? Ele tira um oxigênio do dióxido de nitrogênio e passa para ele, incorpora para ele. Aí nós temos o gás carbônico. Então ele é necessário, não depende da concentração dele, o que depende é do NO2, tá? Mas ele precisa participar da reação, ele participa da reação porque ele é um reagente. Tá legal? C. O NO2 atua como catalisador? Não, pessoal. É a mesma coisa que a gente pode analisar em relação ao CO. Ele participa da reação, ele é um reagente e se transforma em outro produto. Aqui, ó, NO2 e NO. Beleza? Aí aqui, ó, D. A reação deve ocorrer em mais de uma etapa? Pessoal, aqui a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque... sim, ele tem que ocorrer, porque, ó, tá vendo? Ele fala que não depende da concentração de CO, ou seja, ele se encontra numa etapa rápida, tá? Numa etapa rápida, porque não depende dele. Ele, vamos dizer que ele reage rápido, enquanto o NO2, ele tá na etapa lenta. Como que eu sei? Como que a gente faz isso? Toda vez, pessoal, que não depender de uma concentração de um e depender do de outro, ele não é a molecularidade dele não vai ser 1, tá? Porque ele não depende de um dos reagentes, mas depende do outro. Então, ele tem que ser mais de uma etapa. Porque se dependesse dele, aí a gente teria que ver. Aí estaria falando aqui também, etapa lenta e etapa rápida, tá? Por quê? Somente porque ele falou aqui, ó, não depende do CO. Então, ele é minha etapa rápida. Como depende do NO2, então é minha etapa lenta. Tem que ter, tá bom? Então, a D é a nossa alternativa correta, tá certo? Vamos ver a E aqui para a gente discutir. E, a velocidade de reação dobra se a concentração inicial de NO2 for duplicada? Pois muito bem, pessoal. Nós temos que ter... que noção, né? Lembra que a lei da velocidade, a fórmula que a gente vai montar não vai ser exatamente essa daqui, ó. V é igual a K, que é a minha constante, certo? NO2 ao quadrado, que é o que ele fala, vezes a concentração
do meu monóxido de carbono. Como não depende, ele é de ordem 0. Ou seja, isso aqui, pessoal, a gente corta. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar exatamente o que somente depende da minha concentração de NO2 ao quadrado. Certo? Então, vamos imaginar aqui, ó. Supondo que a minha concentração do NO2 aqui, na primeira, seja de 1 mol por litro. 1 mol por litro. Quando a gente joga na fórmula, vai ficar como? Ó, velocidade igual K é igual 1 ao quadrado. Vai dar quanto? 1 ao quadrado não é 1 vezes 1, então vai me dar a velocidade quando ele está aqui vai ser igual a 1K, que é a constante, tá? Então, ó, tá vendo? E supondo que se eu tiver, se ela tá falando se for dobrada, certo? Olha aqui, ó, vamos dobrar. 1, então vai ser 2 mol por litro. Vamos supor, ó, V igual a K, vezes, não é 2? Então, 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 vezes 2? Quanto que vai ficar a minha velocidade, ó? 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Tá vendo que eu quadrupliquei a minha velocidade? Eu não dobro, eu quadruplico. Tá certo? Se a gente fizer isso com várias concentrações, a gente vai achar. Então, a velocidade da reação dobra. Não, a velocidade de reação quadruplica se a concentração inicial de NO2 for duplicada, tá? Isso a gente pegou, pessoal, só para a gente verificar, para fazer um cálculo rápido aqui. Como ele não deu concentração, eu coloquei em números só para a gente mostrar. Tá vendo a diferença que ocorreu aí? Então, toda vez que a gente tiver um enunciado dessa maneira, a gente tem que ficar esperto. Tá vendo que não depende de um, mas depende do outro? Ou seja, quando não depende, etapa rápida. Então, e aí, quando depende da concentração de um, é etapa lenta. Então, a gente tem que ficar, ó, ligado nessa parte. Eu sei sim que essa é um pouquinho mais chatinha pra gente interpretar. Mas nada que a gente não deu jeito, né, pessoal? Então, já demandei bastante tempo aqui, sem mais delongas. Eu te convido a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês, pessoal. Você ajuda a comunidade exatamente crescer imensamente. Logo mais teremos vídeos exclusivos para membro. É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso é muito, mas muito importante aqui para nós, tá? Eu agradeço de todo o coração, muito obrigado mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. E não se esqueçam de se inscrever nos outros canais exatamente, tá aí na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!